Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Misericórdia e bondade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei. Meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Estás comigo, tu és meu pastor, tu estás comigo, tu és meu pastor, Ele está comigo. O que temer? Mesmo antes do
princípio, antes mesmo do existir. No silêncio eterno da imensidão, tu reinavas soberano em poder. Por tua ordem fez-se a vida, por tua graça veio a ser. O universo inteiro por teu falar. Quem existe para te igualar? Viverei pra servir meu louvor, viverei pra tua presença buscar, e nada vai calar esse hino de amor. Aos teus pés prostrado quero estar, e humilde te adorar. A glória do teu poder, uma cruz se humilhando ao morrer. Viverei pra servir meu louvor, viverei pra tua presença buscar, e nada vai prostrado quero estar. Viverei pra servir, viverei pra tua presença buscar, e nada vai calar esse hino de amor. Aos teus pés prostrado quero estar. Viverei pra servir meu louvor, viverei pra tua presença buscar, e nada vai calar esse hino de amor. Aos teus pés prostrado quero estar, humilde te adorar, humilde te adorar. E disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar,
levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto o quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. A mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me Feliz sábado para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão assim que ela é liberada. Nós estamos começando aqui mais um momento especial de reflexão com a palavra de Deus. Quero desejar a você também que está assistindo a gente num outro momento, num outro horário, feliz dia, qualquer que seja o dia que você esteja vivendo aqui. Mas independente disso tudo, para todos nós, um feliz ano novo. A gente estava comentando aqui agora que até metade de fevereiro a gente vai dar feliz ano novo para vocês, né? Mas que Deus abençoe imensamente cada um de vocês, a todos nós, que seja um ano de vitórias, um ano de crescimento. E eu me sinto extremamente honrado e feliz por estar abrindo aqui o calendário dos sermões, das pregações aqui da comunidade, com mais um tema da nossa série, O Bom Pastor. E hoje eu quero estar aqui falando sobre o Salmo 23, mas olhando também para um outro texto que é muito conhecido da Bíblia, uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou, que é a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida ela está em Lucas capítulo 15, e eu quero ler aqui com vocês, Lucas 15,
do verso 1 em diante. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu quero aqui fazer uma confissão para vocês, já que a gente está falando de arrependimento aqui no texto. Eu tenho muitos prazeres na vida que eu gosto, mas um dos que eu mais gosto é comer. Eu amo comer. Amo comida, amo bom prato, e mais do que comida, eu amo cozinhar. Cozinhar é o meu hobby. Eu tenho muitos livros de receita em casa, meu Instagram é cheio de ideias de pratos, de combinações, eu gosto muito de cozinhar. E eu gosto do processo todo, sabe? Desde a escolha dos ingredientes, quando eu vou no mercado e escolho aquilo que eu vou usar como ingrediente para um prato, eu gosto de escolher os melhores ingredientes que eu posso ali escolher. E gosto da química toda da comida, o preparo da comida, mas uma das coisas que mais me dá prazer é quando eu vejo as pessoas que eu amo, os meus amigos, gostando daquilo que eu fiz com carinho para eles. Isso é muito bom, isso para mim é um prazer assim indescritível. Eu gosto muito disso, porque não é simplesmente pelo sabor da comida, pelo ato de comer, mas por tudo aquilo que a mesa representa, por tudo aquilo que a mesa significa. A mesa significa família, significa acolhimento, significa reunião de amigos. É quando a gente deve se achegar desarmado para poder sentar, para poder receber aquilo que vai nutrir o corpo, aquilo que vai nutrir a vida. Isso é muito importante, é uma coisa sagrada. Seria um momento que, em teoria, todos nós deveríamos estar unidos em fraternidade. E eu digo assim em teoria porque, infelizmente, existe muita mesa que não é a mesa da amizade, do carinho, do amor. É a mesa da discórdia, a mesa da falsidade, a mesa do conflito. Infelizmente, existe muito disso. E por que eu estou falando aqui de comida e de mesa? Já é a segunda vez que eu uso esse negócio de mesa aqui para poder começar um sermão aqui com vocês. Prova que eu gosto mesmo do assunto, né? Mas por que eu estou usando aqui essa metáfora da mesa? Porque a gente está falando do Salmo 23. E o Salmo 23, Deus não é apenas apresentado como sendo o bom pastor. Ele também é apresentado como sendo o anfitrião. Há dois núcleos de símbolos e imagens no Salmo 23 que divide o Salmo em dois temas. O primeiro, como eu disse, é o do pastor. E em torno do símbolo do pastor, nós temos a imagem dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, nós temos a imagem do cajado, da vara, nós temos a imagem do vale tenebroso, dos caminhos seguros. Tudo isso é colocado ali no Salmo quando se fala de Deus como pastor. Mas, a partir do verso 5 do Salmo 23, nós temos Deus sendo descrito como o anfitrião. É aquele que recebe. E aí, em torno do anfitrião, nós temos a figura da mesa posta, do óleo perfumado que unge a cabeça, do cálice que transborda, da casa do Senhor. Nós temos essas duas imagens, do pastor e do anfitrião, que tem como objetivo conferir proteção e segurança para todo aquele que lê. Na história do Êxodo, na narrativa do Êxodo do Egito, nós também vemos articuladas essas duas imagens de Deus como o anfitrião, de Deus como o pastor. No Salmo 78, que já foi estudado aqui na nossa série, logo no primeiro tema da série, Deus é apresentado como aquele que guiou o povo pelo deserto como um pastor guia o seu rebanho. Ele dá comida, ele dá maná, ele dá água e ele conduz todos eles à sua morada, ao seu Monte Santo, lá em Sião. É o Deus como o anfitrião. E todas essas imagens do pastor, da mesa, do anfitrião, nós vemos curiosamente casadas aqui no texto de Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida. Porque aqui, qual é o contexto da história? Jesus ele está servindo um banquete
para todos aqueles que eram os marginalizados, os excluídos, os esquecidos, os pecadores. E ele é criticado por isso. E nesse contexto da crítica, ele vai contar a história desse pastor que faz o impensável para poder resgatar uma ovelhinha só que se desgarrou. Aqui nós temos a imagem do pastor, nós temos a mesa posta, Jesus servindo o banquete, nós temos Deus como anfitrião em Jesus de Nazaré, acolhendo os pecadores que são comparados como as ovelhas desgarradas, que agora estão unidas no aprisco do bom pastor. Essas são as imagens que nós vemos aqui em Lucas capítulo 15. Mas para a gente poder entender as lições da parábola, é importante a gente compreender um pouquinho mais do contexto amplo que a parábola apresenta para a gente aqui. O Evangelho de Lucas, ao contrário dos outros evangelhos sinóticos, que são chamados assim porque eles contam a história de Jesus mais ou menos pela mesma ótica, pela mesma visão, uma estrutura básica da história de Jesus. Lucas ele vai narrar o nascimento de Jesus, ele vai narrar o batismo de Jesus, ele vai contar a história do ministério de Jesus na Galileia, um ministério curto na Galileia, segundo o Evangelho de Lucas. E logo depois, no capítulo 9, Jesus começa uma viagem longa para Jerusalém. Uma viagem que vai culminar com a história da paixão. E é no meio dessa viagem que ele vai ensinando para os seus discípulos o que é seguir Jesus como Messias, o que é comprometer a vida com a causa do reino de Deus. E ele vai compartilhar ensinamentos e vai viver muitas situações inusitadas. E uma delas é esse ponto que a gente chega aqui em Lucas capítulo 15, que nós temos a história desse banquete, mas antes de Lucas 15, nós temos Lucas capítulo 14, que é uma outra história de mesa. E Lucas ele compara, ele coloca como um espelho essas duas histórias de refeições, de mesas, onde Jesus é convidado em uma delas e onde ele é o anfitrião em outra. Jesus ele é convidado pelos líderes religiosos dos dias dele para um almoço no sábado. Lucas 14 conta essa história. Lucas capítulo 15 é Jesus quem recebe. Ele é o anfitrião. Ele que enche a casa dos convidados dele. E quando a gente vê Lucas capítulo 14, a gente percebe aqui um comportamento de Jesus de uma forma assim muito curiosa. Jesus ele é convidado para almoçar na casa de um fariseu. Se eu fosse trazer para os dias de hoje o significado de um fariseu, ele seria o equivalente a um pastor. E ele é convidado para almoçar na casa de um pastor. E tem vários líderes religiosos ali presentes no almoço. E ele entra no sábado na casa desse homem, diz que todos estavam olhando para Jesus, observando Jesus. Jesus não se sente confortável nesse banquete, ele não está à vontade aqui nessa casa. Logo de cara ele vê um homem doente no meio daquele grupo, ele cura o homem doente, manda o homem doente embora, ele comete uma deselegância. Ele, contrariando o anfitrião que o havia convidado, ele manda um convidado embora por sua própria conta. E diz que ele sabe que todos estão olhando para ele, porque ele não havia sido convidado por amor, por respeito. Ele havia sido convidado porque ele era uma figura polêmica. Ter Jesus em casa dava fruto para a conversa a semana toda. Então, por isso que ele havia sido convidado. Por isso que todos estão com os olhos fitos nele. E ele começa a reparar também nos outros. Diz aqui o capítulo 14, versículo 7 em diante, que ele vai reparando o comportamento daquele pessoal, daquela turma ali na mesa. Como eles estavam querendo os melhores lugares, como eles eram hipócritas, porque aquele almoço é o almoço da hipocrisia. E ele começa a criticar a hipocrisia dos convidados e ele repreende até aquele que o havia convidado, o próprio anfitrião. Também é repreendido por Jesus, dizendo que se ele queria, de fato, oferecer um almoço para ter alguma coisa em troca, fizesse isso para aqueles que não tinham oportunidade de comer a comida da mesa dele. E aí, com esse climão todo desse almoço, tem um infeliz ali que no versículo 15 dá um grito. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que participar do banquete no reino de Deus. E aí Jesus de cara já responde para ele e conta uma história, a história da grande ceia, a parábola da grande ceia, onde um homem dá um banquete, convida os seus amigos e todos, um por um, dão desculpas para não participar desse banquete. E aí no final,
diz que ele vai mandar os seus servos ir pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, trazer todo mundo que ele pode encontrar, todos os proscritos da sociedade para tomar lugar à mesa, porque ele vai dar a festa que ele havia preparado. E Jesus termina essa parábola dando um recado para aqueles que estavam com ele na mesa naquele banquete. Ele diz assim no versículo 24 do capítulo 14: porque eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ninguém aqui vai provar da minha ceia. É o que Jesus diz. Esse é Jesus na casa dos irmãos da igreja, na casa dos líderes religiosos, na casa dos pastores. É Jesus lá. No capítulo 15 a gente tem um outro contraste. É Jesus na casa dele. E ele recebe as pessoas. E a palavra grega aqui, que é traduzida na minha versão que eu li para vocês como recebe pecadores e come com eles, a palavra prodesretai, que significa literalmente estender a hospitalidade. Jesus está estendendo a hospitalidade dele para todos aqueles que eram pecadores, para todos os marginalizados, para todos os esquecidos, para todos aqueles considerados indignos de participarem do banquete na casa dos líderes religiosos. E quando ele dá esse banquete, essa turma aqui do capítulo 14, essa galera aqui do banquete, dos líderes religiosos, eles vão até a casa onde Jesus está e ficam do lado de fora protestando pelo fato de Jesus estar oferecendo a hospitalidade dele e oferecendo comida para aqueles que eram considerados os pecadores. E quando Jesus sabe disso, ele sai da casa onde ele está, ele vai até a direção desses homens e ele conta as parábolas da graça que estão registradas aqui em Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. São 3 parábolas que todas elas narram perdição e também salvação. E ele conta essas parábolas para o público principal dele, que era composto pelos líderes religiosos, os fariseus e os escribas. Ele não conta essas parábolas para os discípulos, nem para os pecadores, mas para os fariseus e para os escribas. E quando a gente lê aqui essas parábolas, a gente percebe que existe aqui uma estrutura semelhante em todas elas. Elas vão narrar uma perda, um encontro e uma celebração. Essa é a estrutura, perda, encontro e celebração, que nós vemos aqui nessas parábolas. E há um clímax, quando a gente vai analisando o que é perdido em cada uma dessas histórias. É uma ovelha em 100, é uma moeda em 10, e são 2 filhos de 2 que são perdidos aqui na história também. E à medida que Jesus vai contando essas histórias, ele vai colocando os seus ouvintes dentro do enredo. E ele vai narrando comportamentos e circunstâncias, fazendo com que eles se identifiquem e passem a fazer parte também da história. É o que a gente vê, por exemplo, na história do filho pródigo. Jesus ele conta a história, a gente costuma chamar a parábola do filho pródigo, mas na verdade é a parábola dos 2 filhos que se perdem, porque a gente pensa sempre naquele que pega a herança do pai, vai para um lugar distante, torra tudo e volta depois arrependido. Mas a história conta de um filho mais velho que fica na casa e que não tem nenhum tipo de relacionamento com o pai. E no final da parábola, nós vemos o pai do lado de fora da casa, tentando convencer o filho mais velho a entrar na casa e participar da alegria da celebração pelo fato do irmão dele ter voltado com vida. E Jesus sobrepõe as imagens, porque o que acontece aqui é exatamente o que está acontecendo com Jesus. Ele está do lado de fora da casa, tentando convencer os fariseus e os escribas a se alegrarem com os atos de salvação de Deus que eles estão vendo sendo realizados ali diante deles. Então, esse é o contexto da parábola da ovelha perdida. E sabendo do contexto da parábola, depois que eu coloquei aqui para vocês, fica mais fácil a gente poder entender as lições que essa parábola tem para nós. E são basicamente 3 que eu quero deixar aqui, de maneira bem rapidinha, bem curta aqui para vocês. Uma é mais sutil e outras elas se destacam mais do texto quando a gente lê. A mais sutil é uma crítica que Jesus faz a esses líderes religiosos que se colocavam na posição de pastores do povo, mas rejeitavam a ação salvadora da graça de Deus. Eles não se conformavam com a liberdade da graça, com a amplitude da graça.
de poder trazer, de poder salvar, de poder incluir aqueles que eles não conseguiam enxergar como irmãos, trazer para o povo de Deus aqueles que eles não viam como povo. Eles se consideravam pastores do povo, mas eles deixavam multidões à sua própria sorte. E o pior é que esse pessoal que era desprezado, eles acreditavam que Deus era da mesma forma como aqueles líderes religiosos o representavam. Porque se existe um exercício muito comum e muito fácil de acontecer, é essa projeção, é essa identificação, esse fenômeno de identidade, de misturarmos Deus com a religião. Se a religião segrega, se a religião separa, se ela constrói barreiras, muros, se ela diz que há determinados tipos de perdições, entre aspas, que são irremediáveis, a gente tende a pensar que Deus enxerga as coisas da mesma forma, porque a religião, ela teoricamente está construída, montada nos seus alicerces, sobre todos os valores que representam os ideais de Deus de acordo com a sua palavra. Mas esse é um grande engano, porque a religião ela não representa a agenda de Deus e nem o modus operandi da salvação. Esse pessoal confundia isso. E esses líderes religiosos representavam a ação de Deus na terra. Eles agiam dessa forma com aqueles que eles consideravam que eram indignos do reino de Deus. E é para eles que Jesus conta a história de um pastor que vai em busca da sua ovelha perdida. E quando Jesus faz isso, ele está ecoando a profecia de Ezequiel, capítulo 34, que foi um texto que a gente também já estudou aqui na nossa série, O Bom Pastor, onde Ezequiel faz uma denúncia. Ele critica os falsos pastores que se preocupavam mais consigo mesmos e que abandonavam as ovelhas de Deus. E lá no texto de Ezequiel diz que o próprio Deus iria buscar a sua ovelha perdida, a sua ovelha desgarrada. Quando Jesus conta essa história, ele está exatamente performando esse ato. Ele está agindo como o bom pastor, como o pastor do Salmo 23, que busca, que protege, que cuida, que coloca a mesa na frente dos adversários e honra aquelas suas ovelhinhas. É o que ele está fazendo. E ele está buscando a ovelha perdida, como lá no texto de Ezequiel diz que Deus faria. É isso que ele faz aqui. Mas essa crítica de Jesus para esses líderes não encerra aqui uma condenação irreversível. Não são condenados assim de uma maneira sem retorno. Pelo contrário, Jesus está apelando para eles, para que eles consigam se alegrar com os atos salvadores de Deus. Esse é o apelo do Senhor. Porque eles são como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Eles serviam a Deus, mas serviam a Deus sem alegria, serviam a Deus sem vida, sem contentamento, sem aproveitar aquilo que o Pai havia conquistado para eles. É como diz o texto da parábola, logo no final ali, o filho mais velho diz para o pai: há tantos anos eu te sirvo como um escravo. Porque era assim que o pai era representado, como um senhor de escravos. E é assim que esse pessoal aqui, do lado de fora da casa, enxerga Deus. E Jesus faz um apelo para que eles abram o coração para a alegria de ver os atos salvadores do Senhor. O maior sinal de mudança é quando a gente consegue se alegrar por ver pessoas que antes estavam afastadas, eram consideradas perdidas, não tinham oportunidade de se aproximar. Quando a gente vê esse pessoal vindo, fazendo parte da família, quando a gente consegue se alegrar com isso, esse é o maior sinal da mudança. Por isso eu digo para você, se você é membro de uma igreja, de alguma comunidade, se você tem alguma função de liderança, onde você serve, se você é pastor de alguma igreja, não importa o que você seja, se você não consegue se alegrar ao ver todos aqueles que eram os desprezados, os estigmatizados, os que sofrem preconceito, aqueles que eram colocados de lado, que eram considerados sem salvação, se você não consegue se alegrar ao ver esse pessoal sendo recebido pela graça salvadora de Deus e tendo a vida deles abençoadas pelo poder do Evangelho, então talvez essa lição mais sutil dessa parábola seja para você. E o seu lugar seja em outra mesa, em outro banquete, mas não na mesa e no banquete da graça. Essa é uma primeira lição dessa parábola. Segunda lição da parábola que a gente vê aqui, está no fato de que quando Jesus diz assim: qual de vocês é o homem que... E aí ele conta a história.
Quando ele diz isso, essa pergunta busca um efeito de uma resposta que faz com que aquele que escute se identifique. E ao ouvir a história ele pensa assim, eu também faria assim. E quando Jesus faz isso, ele coloca todos nós na metáfora do pastor. Eu sou o pastor da história, você é o pastor da história. Nós somos convidados a replicar na nossa vida os mesmos atos salvadores de Deus, a mesma praxe salvadora de Jesus. Eu sou chamado para buscar pessoas, para incluir pessoas, para abraçar pessoas, para ser um instrumento do amor de Deus, do amor do Evangelho, que confere dignidade, que restaura. Eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso. Essa é a nossa tarefa, como os pastores aqui da história. De abraçar e de acolher todos os tipos de pessoa e fazer com que através da nossa vida flua o amor de Deus. Dessa forma, a nossa sociedade, que é árida e seca, vai conhecer o poder e a presença de Jesus de Nazaré por meio dos nossos atos, por meio do nosso amor. Essa é a segunda lição da parábola. E a última lição da parábola, para a gente poder terminar aqui, está no fato de que quando Jesus descreve suas ações como a desse pastor que faz de tudo para conquistar a sua única ovelhinha, para encontrar a sua ovelhinha e trazer a sua ovelhinha de volta, o que Jesus está dizendo para nós é que não há perdição para a qual não há remissão, não há retorno, não há volta. Há perdão para todo pecado. Não há distância que o braço dele não alcance. Não há fundo do poço do qual ele não possa resgatar. Não há mancha que ele não lave. Não há obra maligna que não possa ser revertida pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome do Senhor Jesus. É isso que ele ensina para nós. E essa graça dele não apenas perdoa, mas ela restaura valor àquele que não tinha valor. Ela confere dignidade. Ela eleva a pessoa a uma experiência, a um patamar de comunhão com Deus que ela nunca havia experimentado e vivido antes. Jesus salva e o céu inteiro se alegra porque aquele que uma vez fazia parte do rebanho se extraviou, agora foi encontrado, faz parte de novo. No Evangelho de Jesus sempre existe segunda chance. Eu vou repetir isso de novo para vocês. No Evangelho de Jesus sempre existe segunda chance. E é o que a gente vê aqui nessa história como a lição maior que Jesus coloca aqui para nós. E o nosso papel, como comunidade de fé, é ajuntar o nosso coração na alegria, na celebração e acolher e abraçar todos esses que são trazidos pela graça de Deus. Porque Ele ama cada ovelhinha dele. E o relacionamento dele com cada ovelhinha dele é único. Ninguém deve se meter na forma como Deus lida com as suas ovelhinhas. Quando ele acha a ovelhinha, ele pega, ele gruda junto de si, ele coloca no ombro, ele leva. E essa ovelhinha sou eu. Essa ovelhinha é você. Você pensou que você estava perdido? Você não estava perdido. Eu não estava perdido. Muitas vezes na minha vida eu achei que eu estava perdido. Mas eu nunca estive perdido. Eu sempre estive nos ombros dele. Ele me ama de uma forma que eu nunca vou conseguir entender. Como ele ama você também dessa mesma forma. Ele te ama, ele te celebra. Ele diz, eu achei a minha ovelha. É a minha ovelha. É única, você é único para ele. E quando ele traz a ovelha, ele não põe a ovelha no curral. Ele leva a ovelha para casa, ele põe na sala, ele reúne os amigos, os vizinhos, que todos aplaudem pelo fato dele ter encontrado a ovelha. É a alegria, é a celebração. É esse amor de Deus que está disponível para você. Chama esse amor para a sua vida. Esse amor é para todos aqueles que são ou se sentem excluídos. Eu quero orar com você agora aqui nesse momento. Deus bondoso, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua salvação. Muito obrigado por esse amor que é incompreensível, indescritível, que vai atrás, que nos resgata, que nos lava, que nos limpa, que nos dá uma nova dignidade, que firma os nossos pés num caminho novo, que nos dá um novo propósito de vida.
Eu peço agora aqui, nesse momento que estou orando, tendo um ano inteiro pela frente, que o Senhor salve cada uma das suas ovelhinhas que está recebendo essa palavra nesse momento. Para que esse ano seja um ano vivido de acordo com a sua vontade, com os seus planos, com os seus propósitos para cada uma delas, para cada um de nós. Guarda no Senhor, nessa certeza e nessa segurança do seu amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, quantas vezes eu chorei e quantas vezes desabafei. Pai, quantas vezes eu senti medo de terminar sofrendo, e quantas vezes eu tentei dizer: Pai, quantas vezes eu chorei e eu me sinto sozinho, sem ninguém, e eu tô tão cansado de correr pra longe, pra longe, pra longe, longe de ti. Minha escolha tão ruim fez meu castelo destruir. Meu testemunho diz real, fez da tua casa um lugar banal. Como eu queria ter mais lucidez, eu queria. E quem poderá me socorrer? Sozinho, sem ninguém, e eu
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.